A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, para fazer o cubo transparente, fazer a linha do horizonte. Vou marcar um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga lá, o terceiro lá no alto. Depois eu vou marcar onde essa linha, que está mais próxima daqui, na mais próxima, vai cortar a minha linha do horizonte. E eu vou associar esse ponto ao ponto de fuga lá fora. E aí, para esse exercício que eu vou fazer agora, eu vou ultrapassar esse objeto para depois aqui a parte de baixo da linha do horizonte. Não vou fazer aquele aqui no alto, não. Então, ele vai ocupar um pedacinho de baixo com um pedaço em cima. Então, a base do meu cubo ele vai estar aqui e a altura vai estar aqui no alto. E aí, eu vou fazer uma linha aqui para que a gente possa perceber a primeira aresta que está mais de fora desse meu cubo. Depois, a gente vai associar o ponto de fuga com este ponto de fuga com este ponto. E agora o contrário, esse ponto com aquele e este ponto com este. Próximo passo, botar aqui mais ou menos uma distância do ponto de fuga que está lá no alto e que vai cortar essa linha aqui de baixo e que vai me dar uma sensação de um cubo. Faço a mesma coisa do lado de cá. Vai me dar uma sensação de cubo. E aí eu marco o que eu estou vendo. Primeiro. Opa, desliza um pouquinho aqui. Pronto, fiz o primeiro cubo. Porém, esse cubo aqui ele é transparente, então eu vou ter que fazer mais associações com este ponto, com aquele ponto oposto, desse ponto com aquele ponto oposto. Vai gerar isso aqui. Esse ponto para cá e este ponto para lá. Se eu fiz certinho, quando associar esse ao ponto de fuga, a reta vai cortar exatamente aonde que tem que cortar. Então, vou colocar aqui com o vermelho o que a gente enxerga de transparente lá atrás. A gente vai enxergar isso aqui de transparente lá atrás, que é a parte de cima desse cubo. Essa aresta aqui. E agora a base do meu cubo. Então, a gente vai ter esse tipo de desenho. Antes de pintar, eu vou fazer mais um cubo aqui em cima. Quando eu faço mais um cubo, eu tenho que perceber que essa altura aqui, quando eu vou marcar o segundo, diminui. Então, eu vou fazer uma altura menor do que essa, porque cada vez que eu chego perto do ponto de fuga, vai diminuindo. E aí, vamos fazer nossas associações. Esse ponto com aquele, esse ponto com aquele. E aqui eu já posso pintar de preto aquilo que é visível pra gente. Então, essa linha é visível, essa linha aqui é visível e essa linha é visível. Junto esse com esse e este com este. O bom, quando eu já fiz esse aqui de baixo, é que essa parte aqui do tampo desse cubo já é a base do cubo de cima. Então, eu só preciso encontrar agora essa partezinha daqui. Para isso, tem que associar este ponto com esse e esse ponto com aquele. Então, vou fazer isso aqui. E depois eu vou fazer isto aqui. Aí que saiu um pouquinho fora do lugar. Este com aquele, que vai gerar isto aqui. E aí,
vou marcar aqui essa reta, vou marcar aqui essa linha e vou marcar aqui esta linha. Agora sim eu vou pintar esse objeto. Então eu vou fazer o seguinte, vou pintar essa parede aqui, que é lá atrás. Primeiro eu tô pintando tudo que tá lá atrás de azul. Lá atrás de azul. Depois vou pintar aqui de verde. Cada parede desse cubo eu vou pintar de uma cor totalmente diferente, tá? Então, primeiro lá de cima e tudo que tá lá para trás. E o gato tá miando, né? Tá no cio. Então vocês vão escutar muito barulho de bicho na minha casa, tá? Tem bastante bicho. Tem gato, tem os passarinhos que ficam aqui soltos. Então aqui eu tô pintando de vermelho. Então, pintei a parede lá de trás, o teto desse cubo de cima. Agora eu vou pintar a base desse cubo de cima. Vou pintar de azul, clarinho. O ideal é trabalhar com lápis aquarelado, porque a gente vai estar pintando cor sobre cor. E aí vai ter uma hora que, se não for o lápis aquarelado, ele não vai pegar muito bem. Depois, vamos ver que cor que eu pinto. Vou pintar essa parede aqui de abóbora. A última cor a gente pode apertar bastante, tá? E esse lado aqui eu vou pintar de roxo. Agora aqui, nessa parte aqui a gente já pintou de azul. A parede lá de trás eu vou pintar de verde, só que tentar uma tonalidade um pouco diferente desse verde aqui. Vou pintar essa aqui de verde. Aqui eu vou pintar de amarelo. Agora eu preciso de uma cor aqui para pintar a tampinha de baixo, né? A basezinha aqui que eu vou pintar, deixa eu ver, de rosa. Então aqui eu já tenho a parte de cima, a parede de trás e a base. Agora falta essa lateral toda e essa lateral toda. Deixa eu ver aqui. Nessa lateral aqui eu vou pintar de marrom. Então, pintei essa lateral todinha de marrom.
E esse lado aqui eu vou pintar de azul. Tô pintando aqui de azul. E por último, a gente pode passar aquele lápis branco, só pra gente poder fazer um efeito, como se estivesse batendo algum tipo de luz aqui assim. Para eu conseguir enxergar a primeira parte desse meu cubo com mais facilidade. Então aqui eu tenho uma cor mais clara. E aqui eu vou ter mais também, para poder enxergar essa primeira parte com mais facilidade. Posso reforçar aqui, ó. Já que eu passei a canetinha e ficou colorido. Vim aqui com preto de novo, pintando. De repente, todos os cachorros da rua resolveram latir. Pronto. Agora sim, temos o nosso cubo transparente com 3 pontos de fuga numa vista monumental. Então, a gente ainda pode ter a vista aérea ainda transparente. Então, esse é o desenho. E agora a gente vai fazer a vista aérea transparente. Então, para a gente poder fazer a nossa vista aérea transparente, primeira coisa que a gente vai fazer novamente, linha do horizonte. Vamos determinar nossos pontos de fuga. Fuga 1, pontos de fuga 2, pontos de fuga 3. Vou estabelecer aqui onde vai cortar a minha primeira aresta, vai cortar mais ou menos nessa parte. Associo ao meu terceiro ponto de fuga. Depois vou estabelecer, digamos que aqui eu vou fazer também aquilo que eu fiz no último desenho. Ele vai ultrapassar só um pouquinho. Vou chegar até aqui um pouquinho para baixo, para não ficar cortado aí para vocês. Vai ultrapassar só um pouquinho. Deixa eu chegar só um pouquinho para baixo, tá? E aí vou estabelecer que a minha altura vai ser aqui, a minha base do meu quadrado vai ser aqui. Marco aqui a aresta que já vai aparecer. Faço isso aqui. Depois, vou associar este ponto a este ponto, meu ponto de fuga a este ponto. Depois aqui para cá. Depois daqui para lá. E vou estabelecer o seguinte, qual é a distância mais ou menos que eu preciso para dar a sensação de um cubo. Vai ser mais ou menos isso aqui. E vai ser mais ou menos também isto daqui. Uma coisa que eu quero... Não, aqui não ficou tão bom não. Que aí não parece um cubo. Eu vou ter que fazer o seguinte, aqui eu vou aumentar mais, vou aumentar pra cá, e vou apagar isso aqui. Vai ficar rabiscado que é lápis de cor, então não vai sair tanto. Então eu vou ter aqui essa linha mais forte, a linha aqui do horizonte e essa aqui. Então, deixa eu ver se... Aqui eu poderia diminuir um pouquinho. Enquanto aqui eu aumentei, porque eu poderia diminuir para dar um pouquinho mais a sensação de cubo. Então eu vou fazer uma outra linha aqui. Então, eu quero esta linha e essa linha.
Esquece essa aqui de fora, tentar apagar, deixar um pouquinho mais claro. E aí, botei isso aqui. Eu poderia também, ó, preencher até o final, pra gente poder enxergar melhor qual é a linha que a gente está trabalhando. Já que eu errei, não gostei tanto da proporção que eu fiz, então, né, faço até aqui pra gente poder enxergar. E aí eu vou passar, ó, caneta preta, aonde que eu quero ver. E assim, por mais que eu tô errando aqui, porque não consigo apagar, vocês em casa, eu quero que vocês utilizem um lápis, porque se acontecer isso aqui, vocês podem apagar. E uso o lápis 2B porque vocês vão fazer bem fininho, essas linhas vermelhas são bem fininhas, para não marcar o papel e vocês conseguirem apagar com delicadeza. Não quero desenho sujo. O meu tá ficando porque eu tô usando lápis de cor, senão vocês não conseguem enxergar por conta da minha luz aqui batendo. Então, ó, fiz o meu cubo com essa sensação de 3 pontos de fuga, só que eu só fiz ele como opaco. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: quando eu tô abaixo da linha do horizonte, eu vou ter uma distorção em formato de U dessa maneira. Quando eu estou acima da linha do horizonte, eu vou ter um formato diferente, é o lado oposto. Eu vou ter, né, uma curva dessa forma. Eu posso ter objetos que ultrapassem a linha do horizonte, como por exemplo esse aqui. Então tudo que tiver acima da linha do horizonte eu vou ter essa curvatura, e tudo que tiver abaixo da linha do horizonte eu vou ter essa curvatura. Quanto mais perto da linha do horizonte, menos curvatura, quanto mais longe, mais curvatura. Então temos esse primeiro desenho, que é a base para o cubo opaco. Agora eu vou torná-lo transparente. Então eu vou associar os pontos. Ponto de fuga para cá, ponto de fuga para lá. Depois, ponto de fuga para cá e ponto de fuga para cá. Ou seja, tá vendo que a minha base aqui ficou muito achatadinha, que eu consigo ver mais? Porque tá muito achatado aqui, que tá muito pertinho da linha do horizonte. Por último, eu vou associar este ponto aqui para lá. E aí, olha só, eu vou ter aqui, primeiro, a base do meu cubo. Vou ter também aqui uma das arestas, até aqui, na verdade. E aqui eu vou ter, calma aí, daqui pra cá, uma parte, vou ter uma parte do topo e aqui eu vou ter outra parte do topo. Então, o meu cubo, ele ficaria dessa forma. E aí, vamos fazer o segundo aqui embaixo, já para poupar tempo. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos uma altura de um segundo cubo para baixo, que tem que ser menor que essa primeira altura. E eu vou estabelecer mais ou menos aqui. Acho que aqui dá uma sensação de cubo melhor. E aí, eu vou associar este ponto que eu acabei de fazer com aquele de lá. Faço isso aqui junto. Depois eu vou fazer isto daqui. E vou marcar aqui com a minha caneta preta o que a gente vai enxergar desse cubo. Então, marco pra cá. Marco outro pra cá. Essa altura. Esta daqui também. E marco essa altura. Se fosse um cubo opaco, a gente já teria encontrado. Porém, ele não é opaco, ele é transparente. Então, vou ter que associar este ponto ao ponto de fuga, este ponto ao ponto de fuga. E agora sim, o tampo de cima a gente já consegue enxergar, a base agora a gente fez aqui embaixo. Vou associar, opa, não de preto, mas de vermelho. Então, vou aqui associar
o que eu tô enxergando lá atrás. Então, marcando o que eu tô encontrando lá atrás, e eu vou ter este tipo de desenho. E aí agora a gente vai ter que pintar um por um para a gente poder se encontrar nesse emaranhado de linhas. Então eu posso pintar, por exemplo, de abóbora, a parede lá de trás do quadrado de baixo. Depois, vou pintar com verde escuro essa outra parede daqui. Vou pintar a base, pintar de rosa. Tô pintando a base de rosa. Agora eu vou pintar o teto. O teto eu vou pintar de marrom. Agora, a gente vai pintar de roxinho a parede do lado de fora, que é esse aqui. Vai pintando de roxinho. Depois eu vou pintar de azul essa parte daqui. Ou seja, fazendo isso que eu acabei de fazer, a gente conseguiu encontrar nosso primeiro cubo transparente com 3 pontos de fuga. Encontramos nosso primeiro cubo. Agora a gente vai para o cubo de cima. A base do cubo de cima já está pintada de marrom. E agora eu vou pintar, por exemplo, a parede do lado de cá, com esse roxinho aqui. É o lado que a gente não enxerga tão bem. É o lado que tá lá para trás, que a gente não enxerga, que eu tô pintando agora. Pintei esse lado. Vou pintar o lado de cá de um verde. Então, ó, novamente, é o lado, né, a parte lá de trás que eu não tô enxergando ainda que eu tô pintando. Pintei de marrom aqui, de um roxo aqui e um verde aqui. E o topo agora a gente vai pintar, deixa eu ver, de abóbora. Então, nosso topo aqui eu vou pintar de abóbora. Do lado de cá, agora eu quero pintar de preto. Vou pintar esse lado aqui de preto. E esse aqui, ó, essa lateral todinha, até lá por cima do abóbora que eu acabei de pintar. Pintando tudo de preto. E, por último,
Deste lado de cá eu vou pintar de azul claro. Para a gente terminar, vamos fazer com lápis branco, aqui dessa forma, só para dar uma sensação de um reflexo aqui e fazer com que a gente consiga enxergar muito bem qual é a face que está virada para a gente. Então, tá aí nosso cubo com 3 pontos de fuga, só que numa perspectiva de vista aérea e fazendo com que a gente não esteja totalmente acima desse objeto, porque eu não estou enxergando o topo, eu estou enxergando um pouquinho, como se estivesse um pouquinho abaixo, ou seja, o nosso objeto está um pouquinho acima da linha do horizonte e esse objeto ele é transparente, então ele vai ficar com esse aspecto. Por hoje de explicação, a gente vai parar por aqui. Agora eu quero que vocês vejam um vídeo de exercícios.